Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, mais um final de semana que estamos juntos. Nesse final de semana, 28º domingo do tempo comum, vemos que Jesus continua falando do reino de Deus. E nesse final de semana, para esta nossa reflexão, penso que seria interessante assumirmos uma postura de igreja, né? A gente vê no relato do Evangelho segundo Mateus: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. E mais à frente, lá no finalzinho: porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, trazendo um pouco a proposta do reino de Deus, como a gente vem acompanhando nos últimos domingos, percebemos que é uma proposta para todos. Jesus está se dirigindo aos anciãos, aos sumos sacerdotes, e está falando: olha, o reino de Deus não é para vocês que estão lá preocupados com a liturgia do templo, que estão preocupados com as tradições antigas. O reino de Deus é para aqueles que aderem à fé em Deus Pai, né? Para nós, em Deus Jesus Cristo, que nos faz sermos filhos de Deus, nele que é o Filho autêntico de Deus. Então, a proposta do reino, que se estende a todos e se realiza pela adesão de fé, ela se viabiliza, então, no próprio cotidiano, na própria vivência. Então, quando Jesus fala: o reino de Deus é paz, vivamos a paz. O reino de Deus é justiça, pratiquemos a justiça. É aquilo, o que a gente espera do reino, que é o que Jesus anunciou, a gente já deve buscar fazer atual na nossa vida. Fraternidade, justiça, paz, bondade, perdão, todos esses valores. Então, que a gente busque de fato viver a proposta do reino já na nossa vida. E por que eu falei que nesse final de semana é interessante notarmos o porquê de ser igreja? Jesus apresenta nesse final de semana, com essa parábola da festa do casamento, a alegria que brota daqueles que assumem a proposta do reino de Deus. Então nós, igreja de Jesus Cristo, devemos ser alegres, tal como é a festa do casamento, né? Aquele momento de se marcar a celebração do amor, a celebração da aliança. É a vivência alegre do amor que o reino propaga. Então, se a gente de fato assumir esse chamado de Deus a sermos igreja, porque de fato o ser igreja é saber-se, é sentir-se uma assembleia convocada por Deus. É muito rico isso, irmãos e irmãs. Vocês se sentem chamados por Deus a ser igreja? E aí a igreja, num documento que ela reflete sobre si mesma, que é a Lumen Gentium, que seria a luz dos povos, ela define que nós somos sinal e instrumento da união com Deus e entre os homens. Isso está no parágrafo 1º. E no mesmo documento, no parágrafo 48, a gente vê que a igreja, ou seja, nós que somos esses convocados, somos chamados a ser sacramento de salvação. Aqui que está a beleza do evangelho desse final de semana. A partir desta reflexão, nós, quando assumimos essa proposta, a gente faz então esse mandato que vai aparecer na parábola, onde disse que o rei manda: ide às encruzilhadas, porque aqueles a quem era preparada a festa não aceitaram. Então, como igreja, vamos às encruzilhadas. E aqui, para a gente entender um pouco a exegese, encruzilhada não é aquele encruzamento de estradas. O termo em grego designava justamente quando você saía da cidade, acabava então as ruas da cidade e se iniciavam as trilhas até a próxima cidade. Então, quando fala para irmos até as encruzilhadas,
A gente tem que sair das nossas cidades, a gente tem que sair das nossas zonas de conforto e fazer o quê? Levar essa alegria da festa do casamento. E aí um segundo elemento para a gente finalizar essa reflexão e buscar viver a alegria da festa do reino de Deus. É nos colocado a importância do traje. A gente vai ver na parábola que tem um cidadão lá que ele é questionado, mas cadê o seu traje de festa? Como que você vem na festa, ainda que tenha sido convidado de última hora, mas não veste o traje? O traje aqui, irmãos e irmãs, é a conversão que a gente se apresenta diante de Jesus Cristo. Ou seja, é quando a gente se converte e muda radicalmente do nosso estilo de vida próprio, individual, segundo os nossos parâmetros, para aderirmos àquele que é o projeto de Jesus. Então, esse é o traje de festa, Jesus Cristo. A proposta que ele nos ensinou, os mandamentos que ele nos deixou, o testemunho que ele deu com a vida. Esse é o traje de festa que a gente tem que também vestir e convidar os nossos irmãos e irmãs a também fazerem essa experiência de serem chamados, assumirem a conversão e participarem com alegria, com muita felicidade desse reino de Deus que é para todos. Então que o Espírito Santo nos guie, ele que continua a missão de Jesus, o Filho de Deus, e o mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus é dado à igreja, é o que habita em nós, né? Batizados, que possamos viver essa graça que Deus nos dá, que Deus nos oferece. Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana, uma boa celebração da nossa padroeira no dia 12, segunda-feira, Nossa Senhora Aparecida, que também a intercessão dela nos ilumine e nos guie cada vez mais junto de Deus.